Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e a nossa aula de hoje de Geografia tem como tema Industrialização e Urbanização Brasileira. Até o século XIX, as atividades industriais aqui no Brasil, elas não eram muito significativas. O café era a principal forma de produção econômica aqui no Brasil. Era a principal forma de produção econômica nacional. De 1830 até 1929, mais ou menos, o café se tornou a principal forma de economia aqui no Brasil. Essa indústria cafeeira, ela assumiu uma importância extremamente crescente aqui no país e também foi muito influente no crescimento industrial aqui no país. Isso porque parte desses lucros do café serviu para que pudesse investir, por exemplo, em compras, importações de máquinas para que começasse essa produção industrial aqui no Brasil. E aí, já por volta do início do século XX, o mundo passou por umas grandes crises econômicas e isso afetou diretamente a produção de café, que já não era tão exportado. Então, isso afetou bastante a economia do país e, a partir de então, essa indústria de café deixou de ter certa importância aqui, passou a ter uma redução bastante nos lucros que ele rendia ao país. Eu citei anteriormente que essa produção de café serviu bastante para que pudesse ser impulsionado a industrialização aqui no país. Outros fatores importantes para que ocorresse essa industrialização aqui no país foi justamente as guerras mundiais que aconteceram no início do século XX. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945. Então, essas duas guerras, elas puderam servir como uma forma de impulsionar a indústria aqui no país. E as guerras, elas serviram como forma de melhorar a indústria no país, foi justamente pela seguinte forma: os países que estavam envolvidos na guerra, eles deixaram de produzir mais, de fazer serviços que poderiam importar para o Brasil, porque a economia do Brasil era principalmente de importação de produtos industriais. Então, a partir disso, por os países estarem envolvidos na guerra e o Brasil não poder importar tantas coisas, então algumas coisas começaram a faltar aqui na prateleira do brasileiro, algumas coisas começaram a ficar em falta. Então, para suprir essas necessidades, para suprir essa falta, eles começaram a produzir internamente aquilo que estava faltando. E daí começou esse processo de industrialização mais forte aqui no país. E nesse processo de industrialização do Brasil, é preciso ressaltar o governo de Juscelino Kubitschek, que foi mais ou menos de 1956 a 1960, que ele passou a impulsionar, passou a incentivar bastante a vinda de industrialização para cá, a vinda de indústrias, principalmente as indústrias automobilísticas, que se instalaram principalmente ali no Sudeste, em São Paulo. E sobre as características da industrialização aqui no Brasil, ela se dá principalmente por três características. A primeira, é preciso ressaltar que a industrialização aqui no país, ela foi uma industrialização tardia. Por quê? Justamente porque a industrialização aqui no país só começou a acontecer 200 anos após a Revolução Industrial, que foi na Inglaterra, lá no século XVIII. A segunda característica do processo de industrialização do Brasil é basicamente substituições de importações. Porque, como eu citei anteriormente, o Brasil era importador, então todos os produtos industrializados ele importava, mas surgiu a necessidade de produzir internamente, justamente porque não estava mais conseguindo importar como antes, principalmente ali no período das guerras mundiais. E a terceira característica da industrialização aqui no Brasil é basicamente dependência do capital e da tecnologia estrangeira. Isso porque, como a gente já ressaltou bastante aqui nessa aula, o processo de industrialização brasileira se deu principalmente a partir de importação. Então, por não importar mais produtos industrializados e por começar a industrializar internamente aqui no Brasil, então passou-se a necessidade de importar as máquinas para cá, para o Brasil, para que pudesse ocorrer essa industrialização aqui. Então, se dá principalmente pela importação de tecnologia estrangeira e também de capital. E vale ressaltar que até hoje o Brasil ainda importa muito tecnologia, principalmente para que possa ocorrer esse processo industrial aqui no Brasil. Um outro ponto importante que devemos saber sobre a industrialização aqui no Brasil é justamente a concentração e desconcentração industrial.
Por que concentração e desconcentração? Concentração, primeiramente, porque no início da industrialização aqui no Brasil, ela se concentrou primeiramente ali no Sudeste, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, onde isso contribuiu muito para o crescimento da capital paulista. E alguns dados sobre a industrialização que eu vou falar aqui para vocês agora é basicamente que na década de 1970, São Paulo era responsável por 58,42% da produção industrial do país. E a região metropolitana concentrava 77,52% do total de indústrias do estado. Atualmente, esse percentual vem baixando cada vez mais durante os anos. Isso porque em 2014 atingia cerca de 22% da produção industrial brasileira. Então, você pode perceber que houve um bastante declínio nessa concentração de produção industrial brasileira ali no estado de São Paulo. E entre 2004 e 2014, por exemplo, esse percentual abaixou 8,6%. E essa queda na concentração industrial ali em São Paulo se dá principalmente porque o estado, por ter sido o primeiro a se industrializar e pelo fato da maioria das indústrias se localizar em São Paulo e pelo crescimento exponencial dessa cidade, basicamente vai se dar os seguintes fatos. Lá em São Paulo já não vai ter tantos terrenos disponíveis, já vai haver poucas localidades disponíveis, terrenos, por exemplo, para que ocorra a instalação de novas indústrias, vai também ter um importante fator de imposto, que o imposto lá é bem alto, e uma série de outros fatores que vai impedir com que novas indústrias se instalem lá. E por isso, a industrialização ela tem crescido em regiões como o Sul e Nordeste, onde alguns estados e municípios vão incentivar a chegada da indústria lá, principalmente com a isenção de impostos, eles vão ceder terrenos para que as indústrias possam se localizar, e assim vai chegando esse nível de indústria nessas duas regiões que não eram tão industrializadas como a região Sudeste. E nesse mapa aqui que eu estou mostrando de estabelecimentos industriais, isso aqui no ano de 2015, você pode observar que o estado de São Paulo, disparado, tem acima de 133 estabelecimentos industriais, então ainda assim é o líder de indústrias. Também ali você pode observar que no Sul e no Sudeste tem uma grande concentração de indústrias, e você pode observar também alguns estados, como aqui do Centro-Oeste, que é o Goiás, Distrito Federal, também Rio de Janeiro. E você vai observar também que aqui no Nordeste você já pode observar que existem alguns estabelecimentos industriais. Já vai haver um certo aumento no número de estabelecimentos industriais aqui nessa região Nordeste, principalmente aqui em Pernambuco, Bahia e Ceará. Mas aí você observa que, apesar desse aumento da industrialização em outras regiões, no Sudeste, principalmente em São Paulo, ainda é o líder disparado de estabelecimentos industriais. Então, os lugares mais industrializados do país ainda é no Sudeste e principalmente no estado de São Paulo. O outro importante fator para esse processo de industrialização aqui do Brasil e também pelo processo de urbanização é justamente o transporte e a comunicação. E as redes de transportes aqui no país, ela vai se dar principalmente porque o Brasil, na verdade o mundo se vive um espaço globalizado, então vai se defender principalmente essa ideia de transporte e comunicação, que é justamente de unir os lugares, de ter essa proximidade e de facilitar o transporte e também a comunicação, internacionalização das coisas. Então, esse processo de melhoria no transporte do Brasil ele vai se dar principalmente ali na década de 1960, quando ocorre principalmente a ligação ali entre as regiões do Norte e do Centro-Oeste às demais regiões do país. E as redes de transporte que você pode observar aqui no Brasil, os principais são marítimo, rodoviário, que rodoviário inclusive é disparado o tipo de transporte mais utilizado no Brasil. A gente pode observar que no Brasil há uma certa dependência do transporte rodoviário e há uma certa ausência de eficiência no transporte, por exemplo, ferroviário, que é o uso de trem, e também no aéreo. E as redes de comunicação, você pode levar em conta principalmente o uso da internet, de linhas de transmissão de rádio, televisão, cabeamento de fibra ótica e também antenas de telefonia móvel. E aqui eu trouxe um mapa para vocês também que vai mostrar como se dá esse processo de rede de internet aqui no Brasil. Você pode observar que em São Paulo
Aqui no Sudeste e no Sul há uma maior cobertura de rede de internet, também ali nos estados do Centro-Oeste e aqui alguns estados do Norte. E você pode observar também que aqui na região Nordeste, principalmente os estados de Maranhão e Piauí, são os estados que possuem a menor cobertura de internet. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula sobre industrialização e urbanização brasileira e eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, se você está gostando desse tema, eu te peço desde já que tu pule para a segunda aula, que nós vamos falar agora sobre o processo de urbanização brasileira, relacionando também esse processo de industrialização. E antes de sair, eu peço só que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e também que ative o sininho das notificações. Até a próxima!